Deus quer que você viva dias de céu na terra, ou seja, Ele quer que você viva na sua vida a realidade dos céus. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz assim: que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. No céu tem falta, tem escassez, no céu tem enfermidade, no céu tem falta de paz, confusão. Não é essa a realidade do céu. E não deveria ser essa a realidade da sua vida. Por isso, ouça com atenção esse vídeo e receba essa palavra, porque se você ouvir, crer e praticar, você vai viver dias de céu na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você vai trazer a realidade do céu. Você vai viver dias de céu na terra. Mas para isso você precisa ouvir, porque a palavra diz que a fé vem quando você ouve a palavra. Mas a palavra funciona quando você ouve, crê e pratica. Por isso é muito importante você ficar até o final desse vídeo para você poder compreender o que Deus quer ministrar a você. Porque é algo simples, mas você precisa crer e também praticar. Por isso, ouça com atenção. Veja, a palavra de Deus nos diz que Deus tinha dado uma promessa a Abraão. Nós sabemos que Abraão, ele se tornou um homem riquíssimo por causa das promessas, por causa da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas então, certo dia, em Gênesis 15, nós vemos Deus chegando até ele e Abraão fazendo uma reclamação. Deus, o Senhor me deu tudo isso, eu sou um homem rico, eu tenho posses, o Senhor tem me abençoado, mas tudo isso que eu tenho, toda a riqueza que eu adquiri, não vai ficar para o meu filho. O filho que o Senhor prometeu ainda não chegou. Veja o que diz Gênesis 15, versículo 2. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, já que eu vou morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, o meu servo. Veja, Abraão, ele tinha uma imagem de que a riqueza dele, a herança dele, ia ficar para o rapaz que era servo na casa dele. Abraão estava com uma imagem distorcida e totalmente confusa, porque Deus tinha dito que ele teria um filho, mas até aquele momento o filho não tinha chegado. E nós muitas das vezes estamos assim, sem entender. Por que a palavra de Deus diz que eu sou suprido e nada me falta, e quando eu olho para o meu armário, está tudo vazio? Quando eu abro minha geladeira, está faltando as coisas. Por que a palavra diz, eis vos dou a minha paz, mas quando eu chego em casa é um clima pesado, as coisas não estão bem? Parece que as coisas não se encaixam, parece que existe uma realidade na palavra e existe a sua realidade. Então veja o que Deus fez com Abraão. No capítulo 15, versículo 5, diz que então levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Deus, ele está fazendo com você o que ele fez com Abraão através desse vídeo. Porque você está olhando para a sua situação, você está olhando para o que está ao seu redor e você está confuso. Mas Deus está dizendo: ei, vem para fora. Vem para fora dessa situação e olhe para os céus. Olhe para a realidade que é nos céus. Deus, ele quer imprimir em você, dentro de você, a imagem de como as coisas funcionam no céu. Foi o que Deus disse para Abraão. Abraão estava confuso. O Senhor disse que eu teria filho, mas até agora nada aconteceu. E o meu herdeiro vai ser o meu servo.
meu empregado. Não faz sentido, Deus. As coisas realmente não estavam fazendo sentido na cabeça de Abraão. É porque ele estava com uma imagem aqui da terra, da sua situação, daquilo que ele estava vivendo. E muitas das vezes parece que nada faz sentido, porque você está com uma imagem aqui da terra, de tudo que está ao seu redor, daquilo que você está vivendo. Mas Deus está dizendo para você: ei, vem para fora. Sai desse quadrado, dessa situação onde você se encaixou, onde você só consegue olhar e ver a dificuldade, a enfermidade, os sintomas, a dor, a falta. Vem para fora e erga os seus olhos para que você possa ver como as coisas funcionam no céu. Você precisa ter uma imagem dos céus. Deus disse: olhe para os céus, conte as estrelas. Então Abraão olhou e não conseguiu contar. É impossível, pois assim será a sua descendência. Veja, Deus estava mudando a imagem de que Abraão tinha dentro dele. Deus estava dizendo: o teu servo não será o seu descendente, não será o seu herdeiro, mas vai vir de você. O teu filho vai ser o seu herdeiro. E assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Uma imagem do céu foi impressa em Abraão. Deus deu a Abraão uma imagem do céu. Olhe para as estrelas. Veja, assim será. E depois disso, Deus deu a Abraão uma imagem da terra. Olhe para a areia, assim será a sua descendência. Primeiro, ele recebeu a imagem do céu. E depois, ele recebeu a imagem aqui da terra. Olhe para a areia, assim será a sua descendência. Quando nós temos em nós a imagem correta do céu, então nós teremos a imagem correta da terra. Então nós vamos mudar a nossa forma de orar. Nós não vamos mais orar como alguém que está pedindo. Quem pede é porque está precisando, é porque tem falta, é porque não tem. Mas quando você olha e tem uma imagem de como é no céu, você não vai mais orar como quem está pedindo algo, mas você vai agir como alguém que já tem. É diferente. Por exemplo, se eu te convido para você vir na minha casa e de repente você, na hora de ir embora, esquece o seu celular. Então você me manda um recado: por favor, eu esqueci meu celular. Quando a gente se encontrar de novo, você pode trazer ele para mim? Veja, você não está pedindo para eu te dar um celular, porque você já tem. Você simplesmente está dizendo: traga para mim, por favor. Agora, se você não tem um celular e você gostou do meu, você vai pedir: por favor, me dá o seu celular, eu gostei tanto dele, eu estou precisando tanto de um. Você vê que muda a situação? Diante de Deus, você não é mais um pedinte. Diante de Deus, você é aquele que tem, aquele que possui, porque Jesus já pagou o preço pela sua cura. Jesus já pagou o preço pela provisão que você precisa. Jesus já pagou o preço pela paz na sua casa, na sua família. Jesus já pagou o preço. E muitas das vezes nós estamos indo diante de Deus como pedintes. Não temos em nós uma imagem de filho. Não temos em nós uma imagem certa de como são as coisas no céu. Você precisa ter em você a imagem do céu. No céu não tem falta, então eu não tenho falta. Eu simplesmente vou e pego aquilo que Jesus já conquistou para mim na cruz. No céu não tem enfermidade, então eu sou curado em nome de Jesus. Eu simplesmente vou e pego aquilo que Jesus já conquistou através das suas feridas, porque pelas suas feridas eu sou sarado. Tem uma diferença entre você chegar diante de Deus implorando, como se fosse um mendigo, pedindo algo para Ele.
consciente da sua falta, consciente daquilo que você precisa. Mas quando você está consciente de quem você é em Cristo, é diferente. Você não ora para Deus falando da sua necessidade, mas você olha para a sua necessidade e fala o tamanho do seu Deus. Muitos estão chegando diante de Deus. Deus, olha o tamanho desse problema. Mas a gente não vê Jesus diante da tempestade orando para Deus. Deus, olha o tamanho dessa tempestade. O que eu faço agora? A gente não vê Jesus olhando para o cego e dizendo, Deus me ajuda, o que eu faço? Olha esse problemão que eu estou aqui. O rapaz, ele quer ver, o que eu faço? Não, a gente vê Jesus falando com a tempestade. A gente vê Jesus falando com a enfermidade. A gente vê Jesus falando com as coisas. Quando você tem a imagem correta, você não vai mais agir como pedinte, mas você vai agir como quem tem autoridade. É como aquele homem disse para Jesus, eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. E quando eu mando alguém fazer, eu digo a esse, vai, ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Aquele homem entendia de autoridade. E você precisa entender de autoridade. Quando você falar, dinheiro venha, prosperidade venha, provisão venha, você tem que entender que essas coisas têm que te obedecer, porque você também está debaixo de autoridade. Jesus te deu autoridade, a palavra te respalda, então você tem autoridade para repreender os demônios, você tem autoridade para falar com as coisas e as coisas te obedecerem. Pode parecer estranho, mas nós vemos Jesus falando com o vento. Vento, aquieta-te. Nós vemos Jesus falando com a figueira. Nunca mais dê fruto, nunca mais alguém irá comer fruto de ti. E a figueira obedeceu, ela secou até a raiz. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram admirados. E a palavra diz que Jesus falou para eles, vocês estão vendo essa figueira? Vocês vão fazer o mesmo com essa montanha que está à frente de vocês. Se vocês crer e não duvidar no seu coração, Marcos 11:23 diz que se você crer e não duvidar no seu coração, você vai olhar para esse monte, você vai falar com ele, sai daqui e lança-te no mar, e o monte vai te obedecer. Você precisa crer. Mas isso só vai acontecer quando você tiver uma imagem do céu dentro de você. Quando você se vê, conforme está escrito em Efésios, assentado com Cristo. Essa é a sua realidade. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, aquilo que Cristo conquistou te pertence. Essa é a sua posição. Se você crer e não duvidar no seu coração, então você vai falar e aquilo que você disser vai acontecer. E se você quer saber como viver uma vida de fé e não duvidar no seu coração, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, para que você possa aprender mais sobre isso. Amém? Até o próximo vídeo.